Queridos, abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Quero ser bem objetivo com vocês, mas uma palavra interessante para cada um de nós aqui esta noite. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero que você leia comigo o versículo 1. É o 5º livro da Bíblia. Quem gostou, diga amém. Está escrito assim: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. É só até aqui. Interessante que o capítulo 5 e o capítulo 6 de Deuteronômio é um capítulo importante para os judeus. É interessante, tão interessante, se você ler o capítulo 6, você vai ver que Deus ele pede para não esquecer o que está sendo falado aqui. E Deuteronômio significa estar reescrevendo, ou estar reensinando aquele povo. Quem que Deus está dizendo, falando através de Moisés? É aquela geração dos pais que morreram no Egito. Porque os pais, ou aquela geração que saiu do Egito, nenhuma delas ia entrar na terra prometida. Somente a nova geração. E essa geração também existia Josué e Caleb. Nem Moisés ele ia entrar na terra prometida. Lembrando que Moisés, no capítulo 3, no versículo 26, ele vai dizer o que lhe aconteceu, o que Deus falou para ele. Moisés ele tenta ter um diálogo com Deus para que Deus mudasse de ideia e permitisse que ele literalmente entrasse na terra prometida. Moisés está agora neste momento com 120 anos de idade. E Moisés queria muito entrar na terra prometida, e quando ele vai falar com Deus, ele fala que Deus disse para ele: basta, não se fala mais nisso. O que Deus estava dizendo? Moisés, se você continuar falando, nem espiar a terra eu vou te deixar espiar. Moisés meio que atribuía a culpa de ele não estar pisando na terra tão esperada que Deus anuncia nesse capítulo 6, meio que ao povo, por causa de vocês. Não, foi porque Moisés, ele acabou entrando na onda daquele povo que reclamava demais, que murmurava demais. Então Moisés ele teve vários ataques de raiva. Você já teve ataque de raiva? Aconteceu alguma vez isso com você? Você tem um ataque de raiva por causa de alguém? Alguém tirou você do sério? Então deixa eu te falar uma coisa, isso que já é uma outra mensagem, mas só para você entender. Esse ataque de raiva de Moisés não permitiu ele entrar na terra prometida. Moisés perdeu a bênção. Ele tentou culpar alguém, mas ele não teve jeito. Quando ele tentou chegar para Deus, tentar negociar, Deus só falou para ele assim: basta. Chega, não se fala mais nisso. Está decidido, Moisés. Você só vai espiar a terra, lá do alto do monte, mas entrar você não vai. Por quê? Por ataque de raiva. Perder a cabeça, chutar tudo, sair do prumo por causa de alguém, perder a bênção por causa de alguém. Sabe exatamente aonde que o povo perde a bênção de entrar na terra prometida? Exatamente em Números capítulo 13 e em Números capítulo 14. Olha como é que Deus enxergava aquele povo. Deus ele chega para Moisés e diz: separa para mim 12 príncipes, para que vão espiar a terra. Então veja, Deus ele fala: ó, eu enxergo eles, todos que estão ali, como príncipe do Senhor. Tem valor para mim. Só que no final de Números 13, eles vão chegar 3 gigantes, que não eram gigantes, eram homens altos, mas que tinham um pescoço comprido.
Então eles falam assim: não, mas a terra é boa, tem algo muito bom, porém lá tem uns gigantes e nós nos sentimos como gafanhotos. Ou seja, pessoas pessimistas, pessoas que não acreditam no amanhã, pessoas que não conseguem enxergar nela um potencial, pessoas que não conseguem enxergar nela uma capacidade de ir longe. Ter fé não é eu dizer eu acredito. Ter fé, quando eu tenho fé, a fé me move. A fé tem que me mover. Se eu não estou me movendo, eu não tenho fé. Então a fé vai nos mover para algo. E fé é nos mover para um desafio. E sempre nós estamos, a cada dia, vivendo um desafio. E Deus ama aqueles que aceitam o desafio. E aqueles homens perderam. E Deus disse: olha, não dá. Eles vão andar pelo deserto e vão morrer no deserto. Por quê? Simplesmente por causa que reclamavam. Só que este povo havia esquecido de onde Deus havia tirado. Então preste bem atenção. Hoje, eu não sei em que lugar que você está, ou que momento que você está. Primeiro eu aprendi uma coisa com Deus: ninguém sobe uma escada de uma vez. É degrau por degrau. Então sempre nós começamos a subir uma escada pelo primeiro degrau. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus nós não vamos nunca pensar assim que nós vamos começar no 10º degrau, nós vamos começar no primeiro. Então Deus ele vai falar lá em Zacarias para que nós nunca venhamos esquecer dos pequenos começos da nossa vida, ver da onde nos tirou. Então é muito importante eu e você sempre estar examinando, lembrando de onde Deus te tirou, ou da onde Deus vai te tirar hoje, e aonde Ele vai te colocar um dia. Então nós vamos ver aqui, este povo estava no Egito, escravo. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 5, versículo 12, que o povo tinha que juntar palha para poder agora fazer tijolo. Palha é o resto das colheitas. Fala assim comigo: resto das colheitas. Então veja, essa palha era para fazer fabricação de tijolos. E no entanto não era assim. Mas quando o faraó soube que, quando Moisés avisou, que eles iriam sair do Egito, Deus ia tirá-lo, o faraó falou assim: não vai sair ninguém do Egito não. Faz o seguinte, falou para os capatazes, para os soldados de faraó que escravizavam aqueles homens hebreus, e disse assim: faz o seguinte, aumenta o trabalho deles, a partir de agora eles vão catar restolho, eles não vão ter tempo para mais nada. Diga comigo: sem tempo. O que nós estamos ouvindo no dia de hoje? Eu não tenho tempo. Sim ou não? Sim. É o que mais nós ouvimos, principalmente de homens e mulheres valentes. Eu não tenho tempo. E quando Deus mostra que eles começaram a juntar restolho significa algo que não tem valor nenhum. Diga comigo: não tem valor. Então eles estavam perdendo tempo com aquilo que não tinha valor e os levava o quê? Escravidão. E por eles estavam ajuntando aquilo que não tinha valor e os tornavam mais escravos ainda, eles não tinham tempo de buscar a Deus, que aonde Moisés os avisou que Deus ia tirá-los. Só que Faraó disse: para que eles não tenham tempo para buscar cada um seu Deus, então vamos aumentar o trabalho deles, assim eles não terão mais tempo para nada. E eles esquecem essa ideia de sair do Egito. Então veja, o que nós estamos vivendo hoje? Será que nós estamos juntando restolho, que é aquilo que não tem valor nenhum e tem tomado o tempo mais precioso da nossa vida? E o tempo que nós muitas vezes estamos deixando para a nossa família é como se fosse um restolho. Será que o que nós temos deixado para os que estão em casa? Porque hoje eu olho ontem, de vez em quando dá uma loucura no Gabriel, na Gabriele, nas crianças. A gente chama de criança, mas quase 2 metros de altura. E eles ficam lá pegando algumas fotos, quando eles eram pequenos. Eles começam a dar risada como eles eram, corte de cabelo. E começam um a tirar um sarro com o outro, é uma coisa bem legal. Era aquela época que andava de mão dada, ia sair, e hoje não. Hoje meu filho 26 anos, minha filha 36, o Gabriel está aí com 19, já é pai, a Gabriela com 16.
E só o Noah agora que é bebezinho. Mas só que hoje eu olho para eles e eu vejo como que passou rápido a vida. E o que será que eu fiz como pai para a vida deles e como avô, para que hoje ele se tornasse um homem, um adulto. E hoje eu começo a observar o que tem acontecido a cada dia. Só que muitas vezes nós estamos muito preocupados o que nós vamos ganhar, o que nós vamos ter, do que podemos oferecer para quem nos aguarda, que é a nossa família. A intenção do mundo espiritual, queridos, preste bem atenção, isso é fato, é para que eu e você não tenham tempo. E deixamos este tempo tão precioso, que seria para o nosso maior patrimônio, que é a família, para o celular. Para uma outra coisa. Que os nossos filhos venham crescer na mão de outros, ou de babá eletrônica. Não que eu estou aqui jogando um tipo de doutrina, ou proibindo alguma coisa. Mas nós vamos entender o que Deus quer dizer aqui. Só que o que está acontecendo hoje exatamente é o que está acontecendo hoje neste século. É o que exatamente aconteceu no tempo do Egito. Faraó fez de tudo e fez aquele povo ajuntar sobra, palha, o que não tem valor. Eles estavam sendo mais escravos. Vamos dizer aqui uma inversão de prioridades. Acredito que quando esses homens chegavam em casa, eles não davam atenção nem para os seus filhos. Eles não davam atenção para ninguém. Porque eles não tinham tempo. O tempo que eles tinham foi oferecido para juntar restolho. E Deus não chamou eu e você para juntar resto. Deus não chamou eu e você para viver de restolho. Deus chamou eu e você para viver do melhor desta terra, como está em Isaías capítulo 1, versículo 19. Só que muitas vezes nós não sabemos administrar aquilo que Deus deu para mim e para você. Tempo. O tempo é precioso. Se nós olharmos Eclesiastes capítulo 3 em diante, nós vamos ver sobre ali questão de tempo. Há tempo para tudo. Só que muitas vezes nós não sabemos separar este tempo. E quando nos falta este tempo, nós não conseguimos transmitir o que Deus fazia questão de transmitir quando Ele falava com os patriarcas. Preste bem atenção, quando Deus sempre ia falar com os patriarcas, Ele falava assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele fala assim: eu sou o Deus do teu pai, Abraão. Eu sou o Deus do teu pai, Isaac. Agora nós, com este tempo que nós estamos vivendo, qual Deus que nós estamos ensinando para aquelas gerações que estão saindo de nós? Será que a nossa geração hoje, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, a família de hoje, a família moderna, ela está conseguindo transmitir este Deus que Deus faz questão de transmitir? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Deus faz questão de, quando Ele fala desta forma? Deus, Ele fala assim que Ele foi com Abraão, Ele foi com Isaac e foi com Jacó. Deus está dizendo assim: enquanto eu estava com Abraão, deu certo. Enquanto eu estava com Isaac, deu certo. Enquanto eu fui o primeiro na vida de Jacó, deu certo. Quando Deus Ele fala a Abraão, Ele está apontando, dizendo assim: eu sou o Deus da promessa. Porque Deus faz uma promessa para Abraão. Quando Deus fala com Isaac, Ele fala assim: lembra que eu sou o Deus do milagre, porque a sua mãe não podia gerar. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus que muda, o Deus que transforma. Quem está aqui comigo dá um glória. Então presta atenção, eu vim aqui para dizer para você, não vim aqui para te chamar a atenção, usar de formas humanas para falar, mas totalmente direcionado por Deus, para que você entenda que Deus Ele preza pela nossa história. E a nossa história chama família. Quem tem família aqui, levanta a sua mão. Então eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite: a sua história não vai acabar. A tua história vai ser a coisa mais linda que todos vão contar por aí, dizer: olha, aquela família, ela é um exemplo. Só que Deus está nos alertando nesta noite: transmita para aqueles que você conhece da sua casa
que não é para ter uma vida sem tempo. Eu não tenho tempo para conversar com meu filho, eu não tenho tempo para poder sentar em casa. E hoje nós estamos vivendo um tempo que não temos mais tempo para sentar na mesa para comer. Você tem mesa na sua casa? Tem. Acredito que grandes ou todos aqui têm mesa na sua casa. Mas vamos ser sinceros, quantos que sentam hoje na mesa para comer? Mesa é o único lugar que eu sempre disse aqui, que onde todos estão no mesmo nível. Mesa é o lugar que nos faz olhar no olho do outro. Mesa é onde traz de volta a comunicação que tem acabado dentro das casas. É na mesa que eu e você, nós com os parentes ou com a esposa, filhos, que conseguimos nos comunicar. Sim ou não? Até mesmo às vezes brincando, olha o tamanho do prato dele, não é? Olha o tamanho disso. Até aí surge brincadeiras. Porque mesa, ela é tão boa, tão importante, que Deus ele fez questão que no primeiro templo, no tabernáculo, que é a tenda transitória que ele pediu para Moisés fazer, quando eles saíram do Egito, Deus ele dá exatamente o desenho da mesa. E é exatamente o desenho da mesa que tem dentro da sua casa. E na mesa tinha o pão da preposição, que simboliza Cristo. Quando eu sento na mesa com a minha família, eu estou trazendo Jesus para dentro de casa. Eu estou trazendo Jesus junto comigo. Oh glória, quem está aqui? Então você veja que Deus ele faz questão de quando ele fala no capítulo 6, ele está preocupado com aquela geração, como que eles entrariam na terra prometida. Porque a outra geração, ele passou para eles o decálogo, que é os 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos, a primeira parte é a comunhão do homem para com Deus. Homem com Deus. E a segunda parte dos 10 mandamentos é a comunhão do homem para com o homem. O que faz te lembrar isso? Homem para Deus e homem para com o homem. Exatamente a cruz. Toda vez que nós olhamos para a cruz, nós lembramos dos maiores mandamentos que o Senhor deixou para aquele povo. Porque eles não sabiam, eles não entendiam nada. Então Deus está reescrevendo. Deuteronômio significa simplesmente repetição da lei, ou segunda lei. Porque se você ler o capítulo 5, início dele, você vai ver Deus repetindo os 10 mandamentos. O capítulo 5 e o capítulo 6 são os capítulos mais importantes para os judeus. E um dos versículos mais importantes também que eu vejo no capítulo 5 é o versículo 29. Que é onde Deus fala assim: se eles tivessem guardado os meus mandamentos, tivessem um coração que me temessem, os seus dias seriam bons. Não só para eles, mas para os seus filhos e suas filhas. Ele está dizendo aquela geração que morreu no deserto. Se eles tivessem guardado o meu mandamento, realmente tivessem um coração cheio de temor, preocupado em me servir, não seria só a favor da minha parte, só sobre os pais, mas seria a favor da parte também sobre o filho e filha. Então preste atenção. Enquanto vocês estão sendo ministrados aqui, seja aqueles que são casados, já têm filho, ou aqueles que são solteiros, mas vão ter uma geração um dia, o que eu faço hoje vai transmitir para alguém. E Deus ele faz questão que a transmissão aconteça, seja ela oral ou seja escrita. A escrita muitas vezes é melhor, porque ninguém pode mudar o que está escrito. Por isso que Deus faz questão de dizer em Abacuque capítulo 2, escreve a visão. Porque transmitir oral é uma coisa, pode alguém querer mudar, mas quando escreve, ninguém muda. E o que Deus escreveu, ninguém muda. Oh, quem está aqui comigo dá glória a Deus. E tudo aquilo que Deus transmitiu, Deus fez questão que se fosse o quê? Registrado, escrito. Por isso temos a Bíblia, para que ninguém viesse mudar o que está escrito. Então levanta a sua mão. Tem algo escrito sobre você na Bíblia.
E ninguém vai apagar isso de você em nome de Jesus. Fala assim comigo: Deus já escreveu minha história. No entanto, que Deus vai dizer assim, olha, em Jó 8, do 8 ao 9: pergunta às gerações anteriores e vejam o que os seus pais aprenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra, ou seja, é rápido. Ele está dizendo assim, olha, pergunte às gerações anteriores, como é que foi Deus? O que aconteceu? O que é isso, servir a Deus? Porque muitas vezes as pessoas pensam que já nascem sabendo de tudo, e não sabem. Por isso que Deus está dizendo, vocês nasceram ontem. Por isso que Deus faz questão de que haja uma transmissão dentro de casa. Como está em Deuteronômio 32, 7, diz: lembra dos dias do passado, considera as gerações há muito passadas, pergunta aos seus pais, e esses contarão aos seus líderes, e eles explicarão. Olha o que Deus está dizendo. Olha, sabe por que está morrendo hoje esse nome família? A transmissão. Por isso que Deus faz questão de repetir a lei. Por isso que Deus faz questão de chegar para aquela geração que Deus está dizendo assim, olha, os seus pais era para entrar agora na terra prometida, eles não entraram porque me desobedeceram. Eles peregrinaram de 40 anos, não porque era 40 anos que eles levariam para chegar até a terra prometida, seria 11 dias. Aquilo que era 11 dias virou 40 anos. Então eu e você podemos atrasar as bênçãos do Senhor, sim. Deus tem bênçãos para mim e para você? Tem muitas. Só que essas bênçãos que nós chamamos da terra, nós chamamos elas de temporais. E por ser bênçãos temporais, todas elas têm uma condição. E quando nós não nos colocamos na condição de Deus para receber, nós atrapalhamos. Nós achamos que Deus é assim, Ele se adapta a mim, Ele se adapta à minha vontade, Ele se adapta ao meu pensamento, Ele se adapta ao que eu tenho no coração. Contrário, meu querido, é nós nos adaptando à vontade do Senhor, é nós mudamos e passamos a fazer a vontade dEle. E hoje muitos estão vivendo assim. E esses pais que agora estavam preparando para poder chegar na terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel. Leite e mel. Leite significa vigor, aquilo que dá força, aquilo que sustenta. Mel é doce, aquilo que é sabor, aquilo que dá vida, aquele que muda o paladar. Então Deus está dizendo assim, ó, eu vou te colocar num lugar que vai mudar a tua força. Eu vou te colocar numa posição, leite, que vai te trazer a tua força de volta. Eu vou te colocar num lugar, além de trazer a tua força de volta, mel. Vai mudar você, vai mudar teu pensamento, vai mudar a tua maneira de falar. Você vai ser uma nova pessoa neste lugar que eu já preparei. Então preste atenção, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, não perca esta oportunidade que Ele está lançando sobre você hoje, porque já tem algo preparado para mim e para você. Isso não é promessa de pastor aqui, somente para você levantar tua mão, e para você dar uma glória a Deus, dizer, nossa, o apóstolo tem uma mensagem positiva. Não, tem uma mensagem que Deus manda trazer. Agora nós temos que aprender aqui uma coisa, 3 coisas importantes para a minha vida e para a tua vida, que daqui a pouco Deus está te colocando naquele lugar que você sonhou. Mas 3 coisas importantes que nós temos que aprender aqui. Guarde isso no teu coração, que nunca voltam atrás. Nunca voltam atrás. 3 coisas importantes. Primeira coisa, a flecha lançada, pum, não volta mais. Lançou, foi embora. Palavra pronunciada, falou, não volta mais. Não tem como você pegar aquela palavra e trazer de volta e engolir ela. Você falou, já foi. E oportunidade perdida. São 3 coisas que nós temos que aprender aqui: flecha lançada, palavra pronunciada e oportunidade perdida. Então existem oportunidades que Deus está nos dando, e muitas vezes essas oportunidades, se perder, elas não voltam.
Então Deus estava dando uma oportunidade para esta família, para estes pais que estavam perto para entrar na terra prometida. Escuta uma coisa: Deus primeiro prepara, para depois te colocar onde Ele tem. Eu dei o tema para esta mensagem, aprendendo para ensinar. Legal, né? Aprendendo para ensinar. Então tem muita coisa que hoje está dizendo, não estou entendendo o que eu estou passando, não estou entendendo o que eu estou vivendo, essa perseguição, essa guerra, essa luta, essa situação. Deus está dizendo assim: você está aprendendo para ensinar. Você está aprendendo porque tem algo porque Deus não vai colocar você do mesmo jeito que você é, o que nós somos. Mas Deus vai dar aqui umas regras bem básicas para nós aqui fecharmos essa mensagem. E uma delas, o Senhor vai dizer no versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus está dizendo aqui para Israel: olha, a primeira coisa para vocês entenderem, para vocês entrar na terra prometida, Deus tem que ser único na sua vida. Vou falar de novo. Deus está dizendo para aquele povo, para aqueles pais que entraram na terra prometida. Quem está aqui comigo? Deus está dizendo assim: olha, para que tudo dê certo na tua vida, preste bem atenção, eu tenho que ser único na tua vida. Único, tem que ser o único Deus. Eu sou o seu Deus, eu tenho que ser o único. E aqui nós estamos falando de uma coisa interessante. Deus não está aceitando que venha ter outros deuses. Deus está dizendo: eu só quero eu como Deus na tua vida. Mas de fato nós não estamos falando aqui somente de uma idolatria ou alguma outra coisa parecida. Mas existem coisas mais interessantes que nós podemos aprender, além disso, de uma questão de outros deuses. Idolatria significa aquilo que me domina. Vou falar de novo. Idolatria é aquilo que me domina. Não é somente ter outros deuses como Deus fala na sua palavra. De repente você é uma pessoa que só fala: Jesus Cristo é meu Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é meu Senhor, e acabou, não tem outro Deus, eu só amo o Senhor de todo o meu coração. Mas preste bem atenção, existe alguma coisa que pode ser que esteja te dominando, tirando o lugar de quem? Deus. É interessante que eu vi uma questão, uma menina dizendo, um pai falando que pegou a sua filhinha pequena, orando no quarto, de joelhos. E esse pai chegou e foi ouvir de longe a oração da filha. Escute isso. E esse pai ouvia a sua filhinha dizer assim: papai do céu, Senhor, me transforma num celular. Eu quero ser um celular. Eu quero que meu pai tenha o mesmo cuidado comigo que ele tem com o celular. Papai do céu, eu quero ser celular porque eu quero que meu pai tenha o mesmo tempo comigo que ele tem com o celular. Senhor, eu quero ser um celular porque eu quero ter a mesma atenção que meu pai dá ao celular. E o pai ouviu aquela oração daquela criança, pedindo para o Senhor a transformar num aparelho de celular. Porque nós sabemos que uma criança orando desse jeito, ela está dizendo assim, que a palavra amor significa ter tempo. E quando nós não temos tempo para aquele bem mais precioso que está dentro da nossa casa, se chama família, alguém vai entrar no meio e vai atrapalhar. Agora nós estamos vendo nos dias de hoje, realmente, infelizmente, se nós deixarmos, o celular nos atrapalha. Muitas vezes o celular ele acaba sendo aquilo que controla alguém. E a criança fala assim: papai, eu não, agora estou ocupado, estou falando com uma pessoa importante. Diz uma vez que uma criança, ele chegou para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, no café da manhã, ele disse assim: papai, fala meu filho. Papai, eu te amo. Ah, tá bom, papai, eu te amo.
Tá bom, tá bom. Mamãe, eu quero dizer que eu te amo muito. A senhora é a melhor mãe que eu tenho. Não respondeu. Irmão, chegando para o irmão dele, disse: irmão, eu amo muito você, meu irmão. Ah, lá vem ele com as suas frescuras de criança. Não, irmão, eu quero dizer para você que eu te amo muito. Ah, tá bom, vamos logo, nós estamos atrasados, porque nós temos que todos ir para a escola, correr, porque é o tempo. E foram. No dia seguinte, naquele dia, à noite, perceberam que aquela criança, quando chegou a hora de tomar o chá da noite, ela não saía do quarto. O irmão foi dentro do quarto. Quando ele chegou lá, ele deu um grito: pai! E todos correm para aquele quarto. Aquela criança não estava viva mais. Aquela criança deixou um bilhete do lado da cama dela, escrito assim: papai, mamãe e irmão. Eu tentei avisar vocês que Jesus me apareceu na noite anterior, que eu ia embora. Então eu queria somente despedir de vocês, dizer como eu amo vocês. Tempo. O que você acha que aconteceu com aquela família? Aquela família viveu, gente. Eu começo a sentir aqui algo no meu coração. O que aqueles pais podem ter vivido? É claro que todos precisam trabalhar, lutar, vencer, conquistar. Só que se nós deixarmos um cair igual aquele povo do Egito, a juntar restolho. Perdendo tempo com tanta besteira, né, gente? Perdendo tempo com bobeira. É gente que faz fofoca, é gente que fala, é rede social, é gente que manda direitinho, alguém que chega para você e fala: olha, fiquei sabendo tal coisa de você que falaram. Aí a gente fica lá bravo, triste dentro de casa, e o diabo fala assim: ele aceitou o restolho que eu ofereci para ele. E o bem mais precioso está perto da gente. E Deus fala assim para mim e para você: para que você possa chegar onde você quer, e eu tenho para você, aprenda uma coisa: deixa eu ser primeiro na sua vida. Deixa eu ser o único Deus na sua vida. Deixa eu ser o teu Senhor. Se você não for o teu Senhor, não adianta, você não vai conseguir. E o Senhor vem e fala no versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno, estas estarão no teu coração. Pronto. Fala assim comigo: Deus está mandando que a sua palavra esteja no coração dos pais que iriam conquistar a terra prometida. É que nem meu filho estava aqui pela manhã hoje, eu brinquei um pouquinho com ele, eu falei assim: não adianta nada eu querer cobrar do meu filho algo que eu não sou. Eu quero que ele seja um homem de Deus, mas eu não estou sendo. Eu quero que ele seja crente, mas eu não estou sendo. Eu quero que ele seja apaixonado por Jesus, mas muitas vezes não é o que eu mostro para ele. Eu quero que meus filhos amem estar na igreja, mas só que eu mesmo não vou. Não mostro para eles isso, que eu amo estar na casa do Senhor. Então, o Senhor está dizendo assim: antes que você cobrar alguém da sua casa, entenda uma coisa: não adianta você ensinar, querer cobrar, se você não percebeu em você que ainda isso não está acontecendo. Existem coisas que às vezes nós queremos que os outros sejam, mas não percebemos, não há algo percebido em nós que não está acontecendo, que eu não estou sendo. Então Deus está nos ensinando aqui, para que eu possa ensinar, primeira coisa, eu tenho que entender: estas palavras têm que estar em mim, para depois eu querer colocar em alguém. Vou falar de novo, você está aqui comigo? Deus não tem restolho para você. Deus está dizendo para mim e para você: segredo número 2, primeiro Deus, segundo palavra. Tem que estar no teu coração. A tua vida tem que estar no coração. Jesus tem que estar dentro de você. E dentro da sua casa, a sua família tem que dizer assim: eu tenho um pai, eu vejo ele orando, eu
vejo meu pai orando, minha mãe orando. Meu pai é apaixonado pelas coisas de Deus. Meu pai ama estudar. Quando eu vejo meu filho, queridos, preparando para o culto de jovens, eu vejo ele pegando da mesma forma que eu faço. Eu pego as Bíblias que eu tenho, livros que eu tenho, eu deixo quase aquele monte de coisa. Ele fica 4, 5 horas estudando para se preparar para o culto. E da mesma forma que ele cresceu, viu eu fazendo, hoje ele faz. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes nós queremos algo de alguém, mas nós não percebemos que nós não somos esta pessoa. Nós não somos este. Eu não quero que você beba, eu não quero que você fuma, mas você bebe perto do seu filho. Eu não quero que você fuma, porque isso, e você fuma. Aí você vê teu filho um dia fumando algum baseado, fumando alguma coisa, como eu falei aqui um dia, mamonha, para não falar o nome da outra coisa, né? Deram risada, falaram assim, o que é isso, após? Não, mas é verdade, queridos, nós estamos vendo hoje isto. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você aqui esta noite, meu filho, esta palavra primeiro tem que estar em você. Levanta sua mão e diz assim: Senhor Jesus, encha meu coração desta presença maravilhosa. Fala assim: inunda o meu ser com a tua palavra, em nome de Jesus. Eu vou te falar a última prioridade, de pé agora, por favor. Levante do seu lugar.